Olá, meus irmãos. Eu convido os irmãos a nós lermos o versículo 22 da preciosa carta de Paulo a Filemon, que diz assim a palavra do Senhor. Filemon, no versículo 22, que diz assim: E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, e rogamos a bênção da Tua Palavra, que possamos compreender esse verso tão precioso, ao mesmo tempo, Senhor, que abras o nosso coração para recebermos essa compreensão, essa palavra, meu Deus, e sermos assim edificados e o Teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus, nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nós observamos, meus irmãos, que esse verso, ele trata da hospitalidade em oração, né? Você observa que Paulo ele diz assim: juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ou seja, é um pedido, na verdade aqui mais um pedido, né, de Paulo a Filemon pela sua hospitalidade, por uma pousada, para que ele pudesse então ser recebido ali na cidade por Filemon. E, meus irmãos, dentro de um contexto de oração, né, sabendo que tanto Filemon como a igreja, né, os irmãos, principalmente aqueles que são citados aqui na carta. Nós temos aqui desde o primeiro verso o próprio Filemon, a sua esposa Áfia, né? E provavelmente a sua esposa e provavelmente também o seu filho Arquipo. Então, essas pessoas e a igreja, né? Como ele diz também, e a igreja que estava em tua casa, essas pessoas estavam orando, porque Paulo está preso, né? Para que Paulo ele seja solto e ele possa então voltar aos irmãos, estar, melhor dizendo, com os irmãos, ser recebido por eles, né? E assim, dessa forma, nós temos aqui, irmãos, um clamor. E Paulo, dentro desse contexto de oração, a igreja está orando, ele pede hospitalidade. E há um detalhe também aqui, meus irmãos, que mesmo, né, temos esse contexto de hospitalidade e temos também o que Paulo acabara de dizer, e inclusive eu citei semana passada esse detalhe, essa conexão desse versículo com o versículo anterior, quando Paulo ele diz no versículo 21, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então Paulo aqui tem tanta confiança, não exatamente em Filemon, né, mas na obra de Deus, na vida de Filemon e através da vida de Filemon, que ele acredita que Filemon não somente vai receber Onésimo como irmão amado, que esse todo realmente o pedido, né, principal da carta, mas que ele mesmo vai fazer mais do que isso, mais do que o pedido de Paulo. Então, até mencionamos aqui, quem sabe ele não está aqui também deixando as entrelinhas ali, a possibilidade da libertação de Onésimo por parte de Filemon, né, a alforria, né, daquele sistema ali de escravidão, quem sabe, né? Não sabemos exatamente o que estava na mente de Paulo, mas ele acredita realmente que Filemon vai fazer muito mais. E dentro desse contexto, irmãos, nós temos esse contexto aqui da carta, nós temos um contexto histórico, né? Contexto de que os irmãos estavam orando por Paulo. Paulo sabia disso, para que ele fosse liberto e para que ele pudesse então estar com eles. E então Paulo espera no Senhor, né? Tem essa esperança no Senhor. Evidentemente Paulo não conhece o futuro, não sabe o futuro, né? Mas segundo a vontade de Deus, esperando no Senhor, a resposta do Senhor àquelas orações, ele realmente tem essa esperança de estar com aqueles irmãos, voltar àqueles irmãos em Deus respondendo esta oração. Então nós temos aqui o contexto
do mais que Paulo coloca, sei que farás mais, e dentro desse mais está, né, que Paulo tem tanta confiança em Filemon, que está a hospitalidade, ele pede essa hospitalidade, e temos aqui o contexto da oração feita por Filemon e por todos aqueles irmãos para que Paulo fosse realmente liberto e estivesse então com eles. Então, tanto esse mais como essa oração mostra o contexto de amor que havia entre aquelas pessoas, do próprio Paulo, né, e das pessoas a quem ele escreve. E eu tenho dito desde o início, Filemon é uma pessoa que realmente é um servo de Deus, né, que tem demonstrado que Paulo chama desde o início da carta de cooperador, e portanto, meus irmãos, é alguém realmente apropriado para receber um pedido desse, de receber como irmão um traidor, que não é mais traidor, né? Um ladrão, que não é mais ladrão, um inútil, que não é mais inútil, né? Mas somente alguém que tem o conhecimento do Evangelho, que ama realmente, que poderia receber um pedido desse. Então, este homem também, juntamente com a sua família, juntamente com a sua igreja, está orando para que Paulo seja liberto. Então, ele já está, né, já demonstra esse mais, né, que Paulo fala, sei que farás mais, é aquilo que eu disse para vocês semana passada, que o egoísta, a medida do egoísta é fazer o mínimo logo para se livrar, mas a medida do altruísta e daquele que pratica o bem, que foi o assunto da semana passada que nós vimos, né, que ele, como diz Paulo aqui, regozija o irmão, recreia as entranhas dos irmãos, né, esse fazer o bem nesse sentido aí. Essa pessoa altruísta, a medida dela é o máximo que ela pode fazer dentro da graça de Deus, né? Então, entre essas coisas está que essa pessoa é hospitaleira, que essa pessoa não se omite, que essa pessoa não fecha a sua casa para os servos do Senhor. Aqui está, irmãos, então, esse contexto. Então, essa pessoa também, evidentemente, é uma pessoa que ora, que clama, que intercede, né? Que pede. Então, aqui nós temos que essa pessoa trabalhará nesse mais, né? A medida dela será o máximo que ela pode fazer, né? Ou seja, o mais aqui, né? Tanto no sentido material, que é a hospitalidade, e Filemon já tinha demonstrado tantas vezes isso, de tantas outras formas, né? Como também na questão espiritual, que é a questão da oração. Então, tanto a hospitalidade trata mais da questão material, por assim dizer, e a oração da questão espiritual, né? Então, irmãos, esse mais que realmente, essa pessoa que pratica esse mais, essa pessoa altruísta que pratica o bem, é esse que vai fazer realmente essas coisas. Nós temos então aqui, meus irmãos, a demonstração da palavra de Deus a nós, que essa é a prática cristã do altruísta, que envolve esse mais na hospitalidade e na oração, né? Portanto, essa carta, esse versículo tão pequenininho aqui, que nós estamos destacando nesse nosso estudo, ele tem lições preciosas para nós, porque é exatamente assim que nós devemos agir, é isso que nós devemos fazer, meus irmãos, e sempre, né, estamos trazendo aqui, isso também é um teste para o nosso cristianismo, porque o cristianismo ele sempre tem esse elemento altruísta, do mais, né? Do fazer o bem nesse sentido de fazer ao máximo realmente daquilo que o Senhor tem me dado a oportunidade para fazer. E aqui vamos dizer assim, evoluindo um pouquinho mais ou avançando um pouquinho mais no assunto, nós temos a hospitalidade e a oração, né? Então é um assunto que tem lições e que questiona também, analisa também o nosso cristianismo. Vamos entrar então um pouquinho no versículo, irmãos, tendo feito essa introdução, né? E nós vamos observar aqui 4 coisas, irmãos, que eu queria falar brevemente. Primeiro, já falei um pouco na introdução, exatamente a hospitalidade, não é? Nesse mais, né, que nós temos aqui a hospitalidade como o mais, né? Em segundo lugar, nós temos a vinda do apóstolo Paulo. Ele aqui deseja vir aos irmãos, ir a estes irmãos, exatamente como para praticar também esse bem e como apoio a tudo aquilo que ele já vinha pedindo, irmãos. Em terceiro lugar, nós temos a hospitalidade em oração, né? E em quarto lugar, nós temos a hospitalidade e a oração, né? Então, daqui a pouco eu vou explicar esses pontos. Então, vamos tratar primeiro sobre a hospitalidade neste mais, né? Em segundo lugar, a vinda do apóstolo Paulo para dar apoio aos irmãos.
Em terceiro lugar, repetindo, a hospitalidade em oração. E em quarto lugar, a hospitalidade e a oração. Então vamos pensar aqui, irmãos, já tratei um pouquinho aqui na introdução sobre o fato de que aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo, né, e juntamente prepara-me também pousada, né, junto com que ainda farás mais do que digo, e juntamente, ou seja, juntamente com isso que vai fazer ainda mais, né, mais do que eu estou pedindo, né, porque Paulo acreditava em Filemon como servo do Senhor, objeto da graça de Deus e altruísta, praticante do bem, que a medida dele é o máximo, não o mínimo, né? Então, sei que farás mais. E juntamente com esse mais, que também evidentemente já envolve esse mais, me hospeda, me providencia a mim, né, a pousada, um local para eu ficar, porque eu quero estar com vocês, porque eu acredito que pela resposta às orações de vocês eu estarei. Então, irmãos, a hospitalidade então está no contexto desse mais, é demonstração desse mais. Ser hospitaleiro envolve, dentro de todo esse contexto aqui, não ser egoísta, mas ser altruísta. O egoísta, ele não quer hospedar as pessoas, vamos dizer assim, porque hospedar as pessoas é servir as pessoas, né? É abrir a porta da sua residência a pessoas que não são de sua família. Então, evidentemente que isso exige renúncia, serviço, algum sacrifício, né? Então o egoísta não quer fazer isso, ele analisa tudo pelo mínimo. A hospitalidade, ela tem esse elemento, então, que não hospitalidade por exemplo, alguém que não é cristão também pode exercer hospitalidade, mas aqui hospitalidade no sentido cristão é um serviço, é esse mais exercido, né? É oferecer os seus dons, oferecer a sua casa, oferecer aquilo que Deus tem dado para servir aos irmãos, para servir ao próximo. E essa hospitalidade aqui, ela é muito vinculada, meus irmãos, ao apoio ao reino e à obra de Deus, especialmente, não é? Então, aqui nós podemos entender essa hospitalidade, tem outros sentidos também mais gerais, mas aqui especialmente no sentido, e muito comumente nas escrituras sagradas, no sentido de dar apoio aos ministros do Evangelho, de dar apoio aos missionários, de dar apoio, no caso aqui, aos apóstolos, né? Em prol do reino de Deus, né? Então, é aquele cuidado com os servos do Senhor que tem deixado tudo para proclamar o Evangelho, para levar o Evangelho da graça de Deus, dando um apoio aqui, no caso, material, né? Ou seja, quando chegava um missionário em alguma cidade, ele necessariamente então precisaria de uma hospedagem, precisaria de um teto, precisaria de uma casa para ele ficar durante aquele período, irmãos. E ser hospitaleiro envolve isso. Tanto é assim, irmãos, que inclusive a palavra de Deus diz que não se deve ser hospitaleiro com os falsos profetas. Ser hospitaleiro envolve em dar apoio aos verdadeiros profetas, aos verdadeiros ministros do Evangelho, apoiando-os no seu ministério, apoiando-os no seu trabalho. O contrário disso, ou seja, dentro desse mesmo princípio, é que nós não devemos apoiar aqueles que não pregam o verdadeiro Evangelho, mas são falsos profetas, são enganadores. E nós temos, meus irmãos, por exemplo, aqui em 1 João, eu peço que meus irmãos abram comigo aliás, segunda carta de João, onde claramente o apóstolo João orienta para que os irmãos não recebessem em suas casas os falsos profetas. Então ele diz aqui no versículo 10 da segunda carta de João: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, eu vou ler do 9 para nós pegarmos o contexto. No 9 diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ou seja, a doutrina de Cristo, quem tem Cristo, quem tem Cristo, né? Esse tem tanto o Pai como o Filho, porque quem tem o Pai é porque tem o Filho, crê em Cristo, crê no Filho que foi enviado por ele. Então é a doutrina do Evangelho. Quem vem ter convosco e não traz esta doutrina, seja de Cristo, do Evangelho, olha só a recomendação apostólica: não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Ele diz no versículo 11: porque quem o saúda
tem parte nas suas más obras, né? Então não devem fazer parte dessas más obras, nem mesmo saudando essas pessoas aqui, né? E nem recebendo-as como missionários, como apoiando-os, né? Mas realmente isso aqui entra então numa situação em que quando um missionário chegava na cidade, ele precisaria de apoio. E dar hospedagem a um falso profeta seria dar apoio, seria apoiar a sua falsidade, a sua pregação falsa, a sua mentira, o seu engano, portanto disseminar o mal, disseminar o anti-evangelho, o anticristianismo, participar do anticristo, né? Evidentemente, então, podemos concluir com isso, nesse sentido. Então, o que a palavra de Deus diz aqui, o que a orientação apostólica diz? Não o recebam em casa, não o apoiem. Então, a hospedagem, meus irmãos, tem a ver muito, tem outro sentido mais amplo, evidentemente, de apoio, sempre de apoio, de cooperação, de ajuda aos que estão precisando, mas de uma maneira especial, meus irmãos, àqueles missionários, pregadores do Evangelho que iam nas cidades e que então precisavam ser hospedados aqui, que é o caso de Paulo, né? Então Paulo diz, voltando para Filemon, no versículo 22, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Então esse mais envolve a hospedagem, ser hospitaleiro, apoiando o reino, apoiando especialmente os ministros do Evangelho. Então nós temos aqui, meus irmãos, que esse mais, ele tem a ver com apoio material ao reino de Deus, o cuidado com os ministros, o cuidado com os pregadores, fiéis pregadores, os falsos não devemos apoiar absolutamente, mas os fiéis verdadeiros pregadores, apoiá-los nessa questão, inclusive material. Então, o mais aqui da Bíblia, da Escritura Sagrada, a lição para nós é exatamente essa, de nós estarmos dispostos com os nossos dons, os nossos recursos materiais que o Senhor Deus tem nos dado, a apoiar a proclamação do Evangelho, a apoiar os ministros do Evangelho, a supri-los nas suas necessidades, aqueles que saem, não é? Paulo vai falar, por exemplo, um texto clássico sobre isso, 1 aos Coríntios, não é? No capítulo 9, ele diz, meus irmãos, não sou eu apóstolo, 1 Coríntios 9, não sou livre, não vi Jesus Cristo, não Senhor, não sois vós a minha obra, se eu não sou apóstolo para outros, a menos sou para vós, né? Lá no versículo 5 ele diz, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os outros demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado, digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado de bois, ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participantes. E aí, lá no versículo 14, enfim, não vou ler todo o trecho, mas depois os irmãos podem ler com calma o capítulo 9, que ele diz, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, nós devemos, irmãos, apoiar os ministros do Evangelho verdadeiros, com as nossas contribuições, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas contribuições, com a hospedagem, enfim, com tudo aquilo que nós podemos oferecer e para apoiar aqueles que proclamam o Santo Evangelho de Deus. Está bem documentado aqui e bem ordenado no capítulo 9, né? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas combatem um dízimo, mas na Sagrada Escritura, e eu tenho um estudo, irmãos, que os irmãos podem procurar, os irmãos da congregação sabem disso, um estudo onde nós estamos ali explicando muito bem a relação do dízimo no Antigo e no Novo Testamento, da Antiga Aliança, da Nova Aliança. Você vai ver muito mais generosidade, na verdade, liberalidade no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão, porque ali é a vinda realmente da plenitude da Nova Aliança, né? Mas, em resumo, meus irmãos, apoiar a Igreja de Deus, os ministros do Evangelho nesse trabalho, aqueles que saem, isso faz parte também desse mais, e envolve essa hospitalidade, envolve isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos. Mas num sentido mais amplo ainda do que isso, envolve dar apoio material aos nossos irmãos e a todos aqueles que realmente necessitam.
porque para isso também, tanto no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver a questão do pobre, do órfão, da viúva, não é? Do estrangeiro. E nesse estudo que eu fiz também eu mostrei várias ali textos das Escrituras, nessa série que nós fizemos sobre a manutenção da igreja. Os irmãos da congregação já conhecem e os outros irmãos podem procurar na internet. Então, essa hospitalidade tem muitas implicações em que os servos do Senhor, eles são apoiadores, eles não são egoístas, inclusive nos seus dons, naquilo que Deus tem dado em termos financeiros, mas eles são liberais, eles são generosos, porque eles amam a Deus, eles amam os irmãos, eles amam a igreja de Deus, então estão tanto disponíveis a apoiar os fiéis ministros do Evangelho, como também aos pobres, às viúvas, aqueles que tiverem com necessidade material. João também vai dizer na sua carta que se nós amamos de palavra e de língua, o nosso amor não é real, né? O amor tem que ser de fato de João, de fato e de verdade, né? Então, ajudar, apoiar, promover a vida, inclusive no sentido material. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa prática. E aqui também está um princípio que avalia, meus irmãos, o nosso cristianismo, né? Então somos generosos, amamos a Deus, amamos os irmãos, estamos dispostos a oferecer dos nossos recursos, daquilo que Deus tem nos dado, da nossa casa, da nossa hospedagem, dos nossos recursos, enfim, sendo hospitaleiros, que é, inclusive, falei aqui do apoio aos ministros, mas devemos também dizer que os ministros do Evangelho devem ser exemplo de hospitalidade, não é? Apoiando os irmãos, apoiando os missionários também, que precisam, que necessitam, enfim. Então, essa hospitalidade, além do ato em si de ser hospitaleiro, tem muitas implicações com os atos ou o coração generoso em si, que se manifesta em várias formas de apoio à igreja de Deus, em termos materiais mesmo. Então, isso é uma grande questão, se o nosso cristianismo, ele manifesta essa verdade, ou é alguma coisa egoísta, contradizendo aquilo que realmente a palavra de Deus nos orienta, irmãos. Mas em segundo lugar, avançando nesse nosso estudo, eu gostaria de tratar também, meus irmãos, agora de um ponto importante que Paulo, mais uma vez, como exemplo de tudo isso, dessa generosidade, desse mais de que eu estou falando aqui aos irmãos, o máximo dos dons, não é? Isso sempre nós devemos aqui manter esse pensamento do versículo 20, do versículo 21, mas Paulo diz: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás... irmãos, versículo 22, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Então observe, irmãos, que Paulo, ele deseja estar com os irmãos, ele deseja se fazer presente ali. Veja então que você tem Filemon, Onésimo, Paulo escreve a carta, mas ele deseja ir lá. Evidentemente isso tem uma vinculação direta com todo o propósito da carta, né? Então, ele escreve, ele pede, ele faz ali, prepara então todo o caminho para a volta de Onésimo, mas ele também quer ir para dar apoio a Onésimo, para também dar apoio a Filemon, no sentido de Filemon fazer o que é certo, né? Então, o apoio apostólico, a presença apostólica, evidentemente daria peso, não é, ao pedido por carta do próprio apóstolo. Então aqui nós temos que Paulo continua trabalhando no sentido de resolver a questão, de dar apoio no sentido mais amplo possível. É também esse mais. Veja que Paulo não se omite. Paulo não escreve só uma carta, que nós temos também esse mais, não é? A medida de Paulo também não é o mínimo, mas o máximo daquilo que o Senhor tem dado. Então, caso Deus ouça, né, responda as orações favoravelmente, liberte Paulo, e Paulo então tenha condições, ele quer voltar e ele quer ajudar ainda mais essa reconciliação e tudo isso pelo qual ele lutou aqui na carta. Então nós temos Paulo como exemplo, meus irmãos, desse mais, e também como alguém que age com sabedoria. Ele escreve e ele também quer estar presente. Como isso tem também lições importantes e preciosas para nós, no sentido de que nós devemos também, meus irmãos, exercer-se mais com sabedoria, né? Está vendo aí as oportunidades que nós temos, segundo, veja só, segundo, né,
como diz Tiago também, juntando Escritura com Escritura, né? Se Deus quiser. Ou seja, Paulo está esperando no Senhor, conforme Deus respondeu a oração dos irmãos, ele tem essa esperança. Então, ele, como que coloca, né? Se Deus quiser, e eu desejo estar com vocês, então sempre devemos nos dispor, meus irmãos, exatamente segundo a vontade de Deus, segundo os dons e oportunidades, apoiar ao máximo os nossos irmãos. E observe aqui também um detalhe importante, com sabedoria. Devemos observar, devemos ser cautelosos nas palavras, devemos também observar se a nossa presença não será ali favorável, como instrumento do Senhor, com graça, com oração, descansando em Deus, para apoiarmos a boa causa, as boas causas ali do Evangelho, da santificação, da edificação, da reconciliação de irmãos, da resolução desses problemas, enfim, do apoio material também, se a nossa presença não será útil. E podemos aplicar isso de várias formas. Como podemos realmente cooperar, como podemos realmente ajudar a que as boas causas, a principal causa, que é a proclamação do Santo Evangelho, e as causas consequentes que vêm da proclamação do Santo Evangelho, essas causas possam progredir, essas causas possam então ter a sua edificação, o seu crescimento, o seu fortalecimento. O que nós podemos fazer? Então, cada caso é um caso, mas com sabedoria de Deus, e Paulo nos ensina isso aqui, com sabedoria de Deus nós podemos pensar, refletir, então tomarmos decisões, irmãos, prudentes em relação a isso, que assim façamos. O meu quarto ponto, avançando então aí, já é a questão propriamente da oração, porque Paulo, ele diz aqui, irmãos, juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Observemos, irmãos queridos, que Paulo sabe que essas pessoas estão orando, Paulo sabe que acredita que Deus ouve as orações, sabe que as orações não são de forma nenhuma um exercício inútil, sem sentido, falar para quem se falar, para quem se pedir, porque ele acredita que há um Deus Criador, provedor, Redentor, que cuida da sua igreja, que cuida dos irmãos, que cuida dele como apóstolo, que cuida dos ministros do Evangelho e que ouve as orações do seu povo. Portanto, ele espera sim que, segundo a vontade do Senhor, ele possa então ser liberto, porque a igreja está orando, e possa então voltar e retornar. Então, meus irmãos, veja a confiança de Paulo nesta oração. Nós temos aqui então a oração dessas pessoas, irmãos, como objeto realmente digamos assim, de autoconceito na mente do apóstolo. Ou seja, Paulo não desvaloriza aquilo, muito ao contrário, ele reconhece o valor realmente das orações, dos clamores, das súplicas, não é, do povo de Deus, e espera realmente em Deus, conforme a vontade do Senhor, a resposta àquelas orações. Isso é muito importante. Veja, meus irmãos, é assim que nós devemos agir sempre, nas diversas circunstâncias. Veja, Paulo está preso, mas Paulo nunca, aliás, Matthew Henry, né, que é um grande comentarista bíblico, precioso os seus comentários, ele diz, Paulo nunca deixou, né, de pedir oração. O grande apóstolo sempre pedindo que os irmãos orassem por ele, para que a porta da palavra fosse aberta, para que Deus lhe abençoasse, meus irmãos. E isso nós temos que fazer sim o tempo todo. A oração realmente é muito importante. Aquele que confia em Deus, evidentemente, dará grande valor à oração, porque sabe que a oração exatamente é uma expressão do homem não confiando em si mesmo, mas confiando no Senhor, confiando na sua graça, sabendo que no final das contas, tudo, absolutamente tudo, depende do Senhor, da resposta do Senhor. Por isso oramos. Então, Paulo mostra isso aqui. Um outro aspecto importantíssimo, meus irmãos, aqui, é exatamente que essa oração é esse mais. Nós observamos aqui que Paulo ele tem confiança de que o Filemão vai fazer mais do que ele pede. Dentro disso, desse contexto, está esse mais que eu estou sugerindo, que é a hospitalidade. Mas dentro desse contexto também está o mais que que eu quero sugerir, que é a própria oração. Observe então, meus irmãos, que
Paulo, ele acredita, irmãos, na oração, ele dá valor à oração, ele acredita em Deus, que Deus ouve as orações, e isso aqui, irmãos, ele tem a certeza, vocês estão orando, juntamente preparem também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ele confia que não somente os irmãos vão fazer mais, Filemão vai fazer mais, mas que a igreja está orando, que a igreja está clamando, que a igreja está suplicando por ele. Que maravilha, meus irmãos, é esse fato, né? Esse fato realmente maravilhoso de que quem ama, ora, quem ama, clama, quem ama, pede. É o cuidado da igreja pelo apóstolo, não somente no sentido material, mas também no sentido espiritual, clamando, orando, pedindo a libertação deste apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Notamos, portanto, aqui, meus irmãos, que esse mais se manifesta na hospitalidade, mas se manifesta também na oração, né? E já toquei um pouco no primeiro ponto aqui desse tópico que eu estou falando agora, mas eu gostaria de mostrar isso, como nós devemos agir nas circunstâncias, irmãos, sempre com amor, esperança, confiança no Senhor, amando a Deus, amando os irmãos, orando, descansando em Deus. Vamos esperar no que o Senhor vai fazer, entregando tudo em suas mãos. É assim que devemos fazer, assim que Paulo fazia, você percebe? Ele esperava em Deus, né? E devemos então orar, amando os irmãos, amando a Deus, esperando no Senhor Deus Todo-Poderoso. E tudo isso, irmãos, mais uma vez, quero lhes dizer, né? Portanto, devemos esperar, devemos orar e devemos orar pelos ministros da palavra, apoiar os ministros da palavra e a igreja em geral. Esse conceito também é mais amplo, assim como a hospitalidade envolvia especialmente os ministros, mas também tinha um conceito mais amplo, e toda a obra de generosidade, como eu abordei no tópico anterior. Assim também a oração. Devemos orar pelos ministros, mas devemos orar também por toda a igreja de Deus, e isso é demonstração realmente do cristianismo. Isso tudo, meus irmãos, lembremos, é um teste também para o nosso cristianismo. E finalmente, irmãos, falando do meu último e quarto ponto, eu gostaria de mostrar também, lembrar vocês aqui que nós temos aqui, então, já falei um pouquinho no tópico anterior, mas nesse último tópico eu quero enfatizar isso porque é sumamente importante. Quando Paulo fala assim, juntamente, prepara-me também pousada, porque espero pelas vossas orações vos hei de ser concedido, né? Nós temos aqui, meus irmãos, esse ponto tão precioso que mostra que esses irmãos eram hospitaleiros e eram pessoas de oração. Eles apoiavam materialmente os ministros e a igreja, e eles apoiavam espiritualmente os ministros e a igreja. Esse é o amor cristão, esse é o altruísmo cristão. Esse mais. Esse mais, ele envolve o contrário. O egoísta é alguém que não quer dar nada de si, materialmente falando. Também não ora. O egoísta não ora. Quando a Bíblia diz orar até pelos vossos inimigos, evidentemente que isso não cabe num homem ímpio, apenas no cristão. Esse ser altruísta nesse ponto, pela graça de Deus, né? Mas aquele que é do Senhor, ele não é egoísta, ele é altruísta, tanto no sentido material como espiritual. Ele olha os dois aspectos, ele apoia nos dois aspectos. Como esse ensino, meus irmãos, ele é importante para nós, porque nós devemos exercer exatamente esse mais no sentido tanto material como no sentido espiritual. Nos disponhamos, irmãos, a fazer isso. E como nós vamos fazer isso? Realmente oferecendo os nossos dons aqui da casa, né? Sendo hospitaleiro, mas de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, oferecendo para apoiar a proclamação do Evangelho, os ministros e aqueles que necessitam do nosso apoio, e também com oração, orando pelos ministros, orando em geral pelos nossos irmãos, para que o Senhor os liberte, para que o Senhor os fortaleça. Veja que Paulo está preso e é uma igreja orando pelo apóstolo, preocupando-se com a necessidade, com a prisão de Paulo, né? Pedindo que Deus o liberte, irmãos. Então, é uma igreja também hospitaleira. Então, veja, irmãos, como aqui nós temos esse apoio, tanto material
como espiritual, e que nós possamos também exercer este apoio. Há um ponto aqui, que eu aliás até ia esquecendo, né? E está mais ligado ao tópico anterior, quando eu falei sobre a hospitalidade em oração, que Paulo lhe diz assim, vou ler todo o verso 22, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Essa palavra aqui, concedido, tem a ver com dádiva graciosa, né? Evidentemente do Senhor, né? É uma palavra que está bem ligada e a palavra também graça, né? Então nós temos, meus irmãos, vejam só, a graça de Deus, a oração, Deus nos responde em sua graça. Então não é porque nós merecemos. Quando Paulo diz, eu espero, vos hei de ser concedido, né? Que as orações do Senhor respondem na sua graça, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. É mais um incentivo às nossas orações, e é mais um incentivo também esse mais, porque quando nós oramos pelos irmãos, nós estamos confiando nessa misericórdia, nessa graça, não nos nossos méritos, não nos méritos de nossos irmãos, mas confiando realmente na graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, que possamos exercer esta hospitalidade em oração como o mais, né, do altruísta, daquele que realmente nesse altruísmo pratica o bem, como nós temos aprendido aqui nessa carta. Aliás, essa carta inteira, meus irmãos, ela é uma demonstração desse altruísmo, desse mais do altruísmo praticando o bem, envolvendo tanto espiritualmente, porque veja como Paulo aqui, ele fala da oração, mas em outro sentido espiritual também ele está exortando, edificando Filemon, a igreja, pregou o evangelho para Onésimo. Então Deus está operando ali essa questão espiritual e também material, quando Paulo também está querendo reconciliar este escravo com seu senhor, resolver o problema também material dele, né? Envolve isso também. E também diz, eu pago se estiver devendo alguma coisa para ti, falou para Filemon, não é? Então nós temos esses dois aspectos sempre aqui, e esse mais deve ser exercido exatamente nesses aspectos, a hospitalidade e a oração como expressão desse mais, e que nós possamos, irmãos amados, ser exemplos de todas essas coisas pela graça do Senhor nosso Deus. Isso tudo também, lembremos, é um questionamento, questiona o nosso cristianismo. Há isso em nós, nós possamos então exercer isso e possamos crescer nisso pela graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que assim seja em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, porque pudemos meditar um pouco nesse versículo tão rico, tão precioso. E neste momento nos fortaleça, nos edifique na santa palavra, Senhor, e neste ensino da generosidade, do amor, da hospitalidade, da oração, do apoio, enfim, Senhor, desse mais do altruísta, tanto espiritualmente falando, tanto no sentido espiritual como também no sentido material, para a glória do Teu nome, para o bem de nossos irmãos e nosso mesmo, no Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão, a consolação do Espírito seja com os meus irmãos hoje e sempre. Até logo, irmãos.